Jesus Cristo e do Espírito Santo que está em nosso meio, glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem a qual nós acabamos de ler, do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, o Senhor Deus, Ele fala diretamente com o profeta Jeremias. E ele usa a linguagem figurativa para se tratar de um problema, pois nesse tempo do profeta Jeremias, nessa época, o povo de Israel, os filhos de Israel, o povo de Judá e o povo de Israel, eles estavam vivendo verdadeiramente uma situação de calamidade espiritual. Eles estavam vivendo verdadeiramente um caos espiritual. Então esse tempo do capítulo 18 do livro de Jeremias é um tempo em que o povo precisava ouvir uma palavra de Deus. E Deus, quando vai falar com o profeta Jeremias, ele fala de forma figurativa, usando duas coisas interessantes. Ele vai falar sobre o oleiro, que representa Deus, e vai falar sobre o vaso, que representa a casa de Israel. Então a gente vamos começar a funcionar por aqui. Por exemplo, para você entender, quando Deus está falando com Jeremias, ele está citando a casa do oleiro, citando que aquele oleiro, ele é uma representatividade da linguagem figurativa de Deus como o próprio Deus. Quando ele está falando do vaso, ele também está usando uma linguagem figurativa que representa a casa de Israel. Posso estar entendendo? Glória a Deus. Guarda isso bem na tua mente, glória a Deus. Ele vai começar dizendo o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Você logo vê que a palavra que vem ao profeta é a palavra do próprio Deus, onde o próprio Deus está tendo uma comunicação direta com o profeta Jeremias. E a continuação ele vai dizer: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu quero chamar a sua atenção para perceber algo. Eu gosto muito, irmãos, dos detalhes da Bíblia, porque os detalhes da Bíblia encontram-se toda a revelação da palavra de Deus, para que venhamos a compreender o raciocínio de Deus, para aplicarmos no nosso tempo atual. E naquele tempo a nação de Israel, ela estava precisando verdadeiramente de um tratamento de Deus, porque o povo tinha virado as costas para Deus. E nesta época, neste tempo, Deus estava verdadeiramente irado com a nação de Israel, e era preciso fazer algo para tratar dessa emergência que era necessário e preciso para aquele povo. Era necessário uma mensagem de Deus que causasse um despertamento poderoso espiritual na vida daquele povo. Então, quando a palavra de Deus vem a Jeremias, a gente dá a entender que o profeta ele não está misturado com aquele povo, algo que ele via acontecer no meio do povo de Israel, que ele afastava-se, dá a entender que ele afastava-se por um tempo daquelas pessoas, para talvez não querer contaminar-se com as suas vidas pecaminosas, porque o povo era verdadeiramente obstinados ao pecado. Então a palavra do Senhor, ela vem ao profeta em lugar onde ele está, e no detalhe a gente vê que Deus diz para ele: levanta-te e desce. Eu quero dizer para você que o único propósito que Deus tinha em falar com Jeremias no ambiente onde ele estava e enviar ele para a casa do oleiro era um só. Deus tinha unicamente esse propósito de que lá na casa do oleiro Jeremias iria ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. O único objetivo, o único propósito que Deus tinha em enviar Jeremias à casa do oleiro era para que ali ele começasse a ouvir a palavra de Deus. Então me chamou a atenção algo que eu sempre pergunto para Deus: meu Deus, se o Senhor começou a falar com Jeremias, no versículo 1 vai dizer:
veio a palavra do Senhor a Jeremias. Mas quando ela vem, Jeremias está em um local, um habitat, e de repente a palavra diz a ele: levanta-te e desce, vai para tal lugar, e ali eu farei você ouvir a minha palavra. E o interessante é que ele estava, aleluia, plantado em alguma habitação que lhe parecia favorável, mas Deus começa a falar com ele ali. Então, já que Deus começou a falar com ele aonde ele estava, por que Deus não continuou a conversa aonde Jeremias estava? Glória a Deus, aleluia. Porque Deus teve a necessidade de dizer: desce, levanta-te e desce, vai para lá. É lá na casa do oleiro que eu farei você ouvir a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Isso intriga, porque eu começo a perguntar para Deus e digo: Senhor, tu começou a conversa em um local, ali mesmo o Senhor não poderia terminar a sua conversa? Ali mesmo, Espírito Santo, o Senhor que levou a tua palavra para o profeta, não poderia dizer para ele: olha, eu estou começando a conversa aqui, e aqui eu vou entregar tudo para você por meio da minha palavra. Mas só que Deus não quis fazer isso. Deus, ele direciona, ele dá uma mensagem, uma palavra diretativa ou orientativa para o profeta. Ele diz a ele: vá para a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir. Aí eu passei a entender que nem todo o ambiente que você se encontra, ele está propício para o seu crescimento de nível espiritual e revelação com Deus, Jesus. Às vezes você está em um ambiente e aquele ambiente não é propício para um aumento, para um crescimento, para uma prosperidade de crescimento espiritual com Deus. E Deus tira você da onde você está e leva para um outro lugar, um outro ambiente, porque da onde você está não está propício para a revelação, não está propício para a visão, não está propício para o crescimento, para a sua prosperidade espiritual. Então Deus leva você mudando de ambiente, leva para um outro ambiente. Lá tem um cenário onde Deus vai começar a tratar com o profeta em um nível de revelação maior. Ou seja, quando Deus te tira do ambiente e te leva para outro lugar, Deus muitas das vezes ele está aumentando o teu nível de revelação, de profundidade, de entregação de palavra, de mensagem, e às vezes você não está entendendo isso. Ele quer aumentar o nível, aleluia, de intimidade, de comunhão e de revelação da palavra. Maravilha de Deus, E aleluia. o que vai acontecer é que quando o profeta Jeremias, ele vai e desce, ele obedece, ele levanta. Oh, glória. Aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos quando a palavra de Deus vem para o nosso crescimento é que Deus, quando ele envia a sua palavra, a palavra ela vem para levantar, com Jesus. Glória a Deus. Isso não quer dizer que o profeta estava caído. Isso não quer dizer que o profeta estava dormindo. Mas o profeta Jeremias, ele estava na dispensação do Senhor. E na dispensação de Deus, quando vem a palavra do Senhor para Jeremias, a primeira coisa que a palavra diz para Jeremias é: Jeremias, levanta-te. Glória a Deus. A palavra vem para levantar. Glória, glória a Deus. Esse é o primeiro propósito da palavra de Deus, é colocar os seus profetas, diga comigo, de pé, levantado. Glória a Jesus. E quando se levanta e fica de pé, a história vai dizer que ele desceu, ele obedece a palavra que ele recebe e vai na direção que o Senhor mandou. E agora vai acontecer algo. É que quando Jeremias desce a casa do oleiro, a única certeza que Jeremias tinha é que ele iria ali naquele lugar ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá para a gente funcionar melhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias ouve a palavra do Senhor, escuta a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz para Jeremias: fica de pé, levanta, desce a casa do oleiro. Ele levanta, obedece a palavra que recebeu, vai para a casa do oleiro. Ele estava ciente que ele iria ouvir a palavra de Deus, mas só que o que vai acontecer é que quando ele muda de ambiente, que ele vai
estava fazendo a sua obra, glória a Deus, aleluia. O oleiro já estava trabalhando, o oleiro já estava fazendo a sua obra. A Bíblia vai dizer: eu desci, e quando ele desce, ele vai dizer: eu vi. Parece que onde ele estava não conseguia ver nada, mas quando muda a situação do ambiente, você passa a ter visões de Deus. Porque quando ele chega na olaria, glória a Jesus, ele começa agora a ver. E o que é que o profeta vai passar a ver? É que o profeta começa a ver que o oleiro estava fazendo a sua obra. Aleluia! Glória a Deus! Espírito Santo. Deus é louvado. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Você está no ambiente e está espreitado, está apertado e não está conseguindo entender, porque não é tão somente as suas aflições de si próprio, mas o que você vê nas aflições. A sua aflição é ver o pecado. Jeremias estava separado por conta do pecado de Israel. Israel estava totalmente apodrecido em uma vida pecaminosa contra Deus. Aleluia! O pecado de Israel era tanto que eles surpreenderam o próprio Deus, a ponto de Deus, no capítulo 32, versículo 35, olhar para Jeremias e dizer: Jeremias, eu mesmo me surpreendi com a maldade do povo de Israel. Glória a Deus! Porque eles estão oferecendo os seus filhos como sacrifício ao Deus Moloque, a vaidade. Aleluia! Isso era a abominação ao Senhor. E como isso era a abominação a Deus, Deus se surpreende com o tamanho da maldade que o povo estava cometendo. Porque até o próprio Deus não imaginava que os filhos de Israel iriam pegar os seus filhos e oferecer como sacrifício a Moloque. Glória a Deus! Então, verdadeiramente, o estado da nação de Israel era um estado totalmente de caos espiritual. Aleluia, Jesus! Só que quando eu meditava nessa mensagem do Senhor, eu via que o Espírito Santo falava no meu coração, e ele dizia: meu filho, eu estou levantando profetas dessa última geração, glória a Deus. Glória a Eu Deus! estou levantando pessoas nessa última geração, glória a Deus, nessa geração atual, para que você aplique para o meu povo. E toda a minha igreja ouça o que eu quero fazer. Eu quero dizer para o povo que eu estou selecionando pessoas para levantar e levar para o lugar onde eu mudarei de ambiente para que eles entendam e recebam a minha palavra, porque eu vou orientar, ensinar, instruir para levantar um povo no meio do meu povo que vai falar para o meu povo que esqueceram da minha palavra, que está vivendo a vida. Ai, meu Pai, Espírito Santo, ai, meu Deus, eu peço a Deus, irmãos, me amem na mensagem. Aleluia! Eu peço as licenças da palavra. Aleluia, para que você entenda a espiritualidade do que Deus quer falar para você no crescimento espiritual de hoje. Glória a Deus! Porque Ele está dizendo: eu estou mudando o teu cenário, eu estou mudando o seu habitat, Aleluia! e te levando para uma outra dimensão. Porque eu estou te preparando para falar para um povo. Eu estou te preparando para falar para uma nação. Eu estou te preparando para falar para um povo que não é de língua estranha, para um povo que não é desconhecido, para um povo que não é um jebuseu, que não é um fariseu. Eu estou te preparando para falar para um povo que é chamado pelo povo de Deus. Eu estou te chamando, estou te preparando, eu estou mudando o teu cenário, eu estou mudando a tua habitação, porque eu quero te capacitar, eu quero aumentar o teu nível de revelação, para você abrir a tua boca e dizer para o meu povo, e dizer para eles: arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo é chegado o reino de Deus, terra. Espírito Santo. Desce a casa do oleiro, e olha o que vai acontecer. Glória a Deus! Ao ele chegar lá na olaria, ele vai ver um ambiente comum, ele não vê nada extraordinário. Porque quando ele chega na olaria, o que é que tem lá na olaria? Tem o oleiro, tem argilas, tem água, tem as rodas, tudo um ambiente comum.
normal. E talvez Jeremias tenha se perguntado: por que o Senhor me tirou de onde eu estava para ir para outro lugar? Eu tenho que nesse lugar que ele me viu ouvir a palavra dele, já que ele começou a conversar comigo na praça. Por que não terminou a conversa onde eu estava e teve que me levar para outro lugar? É porque quando Deus muda de ambiente, é porque muitas das vezes o ambiente que você está não é um ambiente propício para aumentar o teu nível de revelação, aumentar o teu nível de proporção de visão de Deus, aumentar o teu nível de palavra de Deus. Então Deus leva você para outro ambiente, para ali naquele lugar, Deus começar a fazer você entender que Ele está aumentando o teu nível de capacidade espiritual, ou seja, você passa a ter um nível de prosperidade espiritual com Deus maior, oh glória, você passa a ter um nível de revelação mais grande, oh glória, você passa a ter um nível de revelação extraordinário, oh glória, você passa a ter um nível de revelação de Deus completamente diferenciado. Glória a Deus. Aleluia! Porque no meio da geração que está vivendo de forma igual, Deus quer mostrar que você é a diferença. Obrigado, Jesus. Deus quer mostrar que você não é igual, que você foi chamado para ser a diferença. Amém. Para melhorar, para você ser diferenciado de uma geração igualada. Obrigado, Jesus. Eita Jesus. Escuta. Quem lembra de José? Não vou demorar muito nisso não. Vou dar só uma entrada simples de José, filho de Jacó. Aleluia. Olha o que acontece. Enquanto José está habitado no meio do seu povo, dentro da normalidade, dentro de todo o conformismo, não acontece nada dele botar a mão e prosperar. A Bíblia não relata que José coloca as mãos em alguma coisa e vai prosperar quando ele está no meio da sua parentela. A Bíblia não mostra que ele, no meio do seu povo, na casa de Jacó, ele botasse ali naquele ambiente, colocasse as mãos e ali prosperasse alguma coisa. Glória a Deus. A Bíblia também não vai dizer que quando José, filho de Jacó, ele tem sonhos. A Bíblia não diz que ele, na casa de Jacó, quando ele teve 2 sonhos, a Bíblia não diz que ele começa a interpretar os sonhos. Mas a Bíblia vai dizer que os seus irmãos conseguem entender o sonho que José teve. Glória a Deus. Que o pai dele, Jacó, também passou a entender quando ele falou sobre os feixes, que ele vê os feixes dele e os feixes dos irmãos, e um dos irmãos se curvavam dele, e depois ele tem aquele sonho com estrela, com sol, com lua. Os irmãos entenderam, mas José não. É tanto que José vai dizer: ouça o sonho que eu tenho para falar para vocês, mas ele mesmo não interpreta. Por quê? Porque o ambiente que ele estava ainda não era propício para o aumento de revelação e de visão de Deus na vida de José. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi pregadores, já ouvi algumas vezes pessoas dizerem assim: glória a Deus. Não, mas ali José interpretou, ele não interpretou, porque a Bíblia não relata José interpretando o sonho de ninguém, enquanto ele ainda está na habitação, que tudo era normal, ele estava com a família, ele estava com o seu povo, na sua terra. Nada acontece diferente. Mas quando José é levado para o Egito, e ele chega na casa de Potifar, o cenário já é outro. Aleluia. Quando ele muda de ambiente, quando ele sai da sua terra e vai para uma terra estranha, quando ele está em outra habitação, a Bíblia vai dizer que tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Tudo que José colocava a mão, Deus fazia prosperar. A Bíblia vai dizer que onde ele colocava a mão, ele que pleve. A Bíblia vai dizer que quando ele colocava a mão, acontecia uma prosperidade. Onde ele botava a mão, acontecia que Deus abençoava. José se tornou até economista. Glória a Deus. E deu aula de economia para Faraó. Aleluia. E na habitação de José, ele botava a mão e prosperava. Agora ele muda também de outro ambiente, vai para dentro da cadeia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando ele chega dentro da cadeia, veja o que vai acontecer. Somente dentro da cadeia é que José começa a ter interpretação de sonho. Glória a Deus. Fora dela, ele não consegue interpretar nada para ninguém. Aleluia, Jesus. Você não vai encontrar, pode aparecer, com todo respeito, qualquer teólogo, bacharel, estudioso, ele não vai dizer que na Bíblia tem José na casa de Jacó, revelando sonho, interpretando sonho.
Não vai dizer porque não existe isso, mas quando ele sai da habitação, que ele vai para você está entendendo, Jeremias? Sai onde você está e vai para a casa do oleiro, Jeremias. É porque quando você muda de habitação, quando Deus muda a tua habitação, Deus está aumentando a tua capacidade espiritual. Porque Deus quer profetizar para a nação. Deus quer transformar ambientes comuns, ambientes simples, através da sua vida, em um ambiente de uma geografia profética, onde Ele vai usar a tua vida para liberar visões e revelações extraordinárias através da tua vida. Deus quer transformar lugares comuns, ambientes simples, em uma geografia profética através da sua vida. Ambientes onde ninguém dá nada, ambientes onde tudo parece normal, ambientes onde tudo parece simples, mas através da sua vida, quando Deus te envia lá, Deus quer fazer naquele ambiente uma geografia profética através da tua vida, em profetizar para nações, profecias extraordinárias na palavra de Deus. Todos estão entendendo essa mensagem? Todos estão entendendo isso, glória a Deus? Que Deus nessa noite, Ele está falando para a sua vida. Quando eu mudo o ambiente, é porque eu estou aumentando o teu nível de capacidade espiritual. Quando eu te envio para outro lugar, para tirar você de onde você está, é porque eu quero te dar algo novo. Eu quero te dar um crescimento. Eu quero te dar uma prosperidade da amizade e intimidade com Deus. Porque Deus deseja, através da tua vida, libertar outras vidas. Chega lá e encontra o oleiro fazendo a sua e você preocupado aí. Aleluia. Com o que? Não me interessa. Preocupado. Mas olha quando Jeremias chega lá. O oleiro, você sabe que é uma linguagem figurativa. Aleluia. E você sabe que o oleiro ele é a representatividade ali do próprio Deus. E quando Jeremias chega lá, ele encontra o próprio Deus trabalhando. Aleluia! Enquanto você está preocupado com o que vai ser, como é que vai ser, Deus já está trabalhando para você, você não está sabendo. Aleluia! Já existe o trabalhar de Deus, de acordo com o livro de João, capítulo 5, versículo 17. Jesus olha para os fariseus e diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Era para você dar um salto mortal para que pegar, glória a Deus, aleluia, porque há um trabalhar de Deus e Ele não precisa da minha, da tua visão para saber o que Ele está fazendo, para saber o que Ele está falando, para saber que Ele está ali trabalhando. Ele trabalha em silêncio, Ele trabalha de uma maneira que você não precisa ver. Glória a Deus! Ele não depende da nossa visão para mostrar que está trabalhando. Jeremias só sabia que ele ia ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mas quando ele chega na olaria, a primeira coisa que ele tem é uma visão. E eu vi que ele estava trabalhando, fazendo sua obra. Aleluia. A obra não está parada não, minha irmã. A obra não está parada não, meu irmão. Ele está trabalhando, meu irmão. Ele está trabalhando, é que você não está vendo e fica despreocupado aí. Aleluia. Eita. Deus lindo. Espírito. Maravilha de Deus. E quando ele vê, essa parte agora vai passar um pouquinho, irmãos, mas é a tua palavra. Peço meus irmãos, me compreendem em nome de Jesus. E quando ele chega lá, aí ele diz que viu que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas em um vaso, e o vaso quebrou na mão do oleiro. Há quem diga, o oleiro quebrou. Não. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, os pentecostais não tem mais esses costumes, né? Deus vai quebrar o vaso. Quem já escutou isso por aí? Deus vai quebrar, mas aqui no capítulo 18 não é o oleiro que quebra o vaso, não. Aqui a história de Jeremias vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele se quebrou por si só. Aí isso aqui aperta um pouco a gente. Porque quando começa a quebrar, por quê, pastor?
filhos de Israel, eles saíram da direção. Quando sai da direção de Deus se quebra. Quando sai da direção de Deus se desmancha. Puxando um pouco para nossos dias. Quando é que nossos irmãos no dia de hoje estão se quebrando na bamboleira? É porque muitas das vezes se autotitula. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Agora tem até unção borboleta, unção querubim, unção serafim. Aí se desmancha na bamboleira. Porque muitas das vezes se autotitula. E sabe o que Deus está dizendo aqui? É que muitos vasos estão se desmanchando porque estão se autotitulando na presença do Senhor. Estão buscando aquilo que Deus não deu. Aí está se desmanchando. Aí está se afundando em depressão, deprimição, opressão. E depois ficam agoniados atrás de oração. Tem coisas que não é oração, é libertação, é a palavra. O que Deus tinha para a nação de Israel. Como é que um vaso se quebra, pastor? Na bamboleira. É quando muitas das vezes se relaciona com quem não é para se relacionar. Levando para o caso matrimonial. Em casamento, às vezes casa com quem Deus não mandou casar. Não pediu direção a Deus, não consultou a Deus. Aleluia, Jesus. Aí começa a desmanchar. Aí depois abre a boca a dizer que o dia espiritual atinge bem. Eita, Jesus. Aleluia. Tem crente que é assim, espiritualiza tudo. Tudo é o diabo, mas não é bem assim não, irmãos. Glória a Deus. É isso. Não, tem gente que espiritualiza que não foi o diabo que fez aquilo ali, tudo. Pegou uma topada ali, pegou uma topada, foi o diabo que botou a topada para me pegar a topada. Calma aí, rapaz. Uma coisa é espiritualizar algo que Deus está falando com você. Glória a Deus. Outra coisa é quando o assunto é tratar de caráter. Aleluia. Deus. Tratar caráter não tem nada a ver com espiritualidade. Aleluia, Jesus. Na hora de tratar caráter não tem nada a ver com revelação. Na hora de tratar caráter não tem a ver com a espiritualidade. Tem gente que tudo na vida é espiritualidade. Espiritualiza tudo. Aí não consulta ao Senhor. Aí eu comecei a namorar ali, já me casei, o negócio. Aí se desmancha o vaso. Aleluia. E depois quer culpar Deus. Glória a Deus. Por que Deus me deu isso? Aí vou lembrar um pouquinho. Vai lembrar de Adão e Eva. Olha o que foi que Adão fez quando Deus falou com ele. Adão, você fez o que aí de errado? Vou falar de uma linguagem bem fácil para vocês entenderem. Foi que você aprontou, Adão, aí, não é? Que está se escondendo de mim, Adão. Olha o que Adão disse. A mulher que tu me deste. Se a mulher não admitisse a culpa, ele estava dizendo, ele ia dizer que foi Deus. Foi a mulher, foi Deus. Ele tá, automaticamente ele está dizendo. Depois que ele caiu, ele ficou malandrão. Aí ele vai dizer, a mulher que tu me deste. Aleluia. Ou seja, a culpa é tua que eu não pedi. Glória a Deus. Quando pergunta para a mulher, ela vai dizer, a serpente me enganou. Aleluia. Mas o reconhecimento não acontece. Senhor, eu errei. Senhor, foi eu que fiz isso errado. Eu sabia que não era para fazer e fiquei fazendo. Aleluia. Eu sabia que não era para comentar aquilo. Eu esqueci de consultar o Senhor. Eu não te consultei. Eu não pedi a tua orientação. Eu achei que a minha vida não tinha necessidade da opinião de Deus. É assim que estavam os filhos de Israel. É assim que está a maioria dessa geração. É uma geração que anda segundo o seu desejo do maldoso coração pervertido. É assim que está essa geração de crentes. É assim que está essa geração pecaminosa. Ah, que eu quero um som pelo bem. Ah, que eu quero um som serafim. Ah, que eu pulo, eu sapateiro, eu falo em língua, eu profetizo. Mas na hora da obediência, Calou, é aleluia. isso. Glória a Deus. Não adianta dizer que ama a Deus ou odeia seu irmão. Aleluia.
Judá e aos moradores de Jerusalém, e diga para eles: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então não era o profeta quem ia dizer, certo? É o Senhor. Glória a Deus. Ele era apenas um veículo, o correio de Deus. Aleluia. E olha o que o Senhor vai dizer por boca do profeta: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, nada era a favor. E ele vai dizer: convertei-vos, pois, agora a cada um no seu mau caminho. Aleluia. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Falavam de Deus com a boca, mas as ações eram de Satanás. Aleluia. Falavam de Deus com a boca, acenavam até com a mão, Glória a mas as Deus. suas ações eram de demônios. Oi, E Deus estava repreendendo, porque aquele tempo era o tempo que Deus estava verdadeiramente irado e virado para a ação. glória a Deus. E Deus tinha forjado mal para aquele povo. A vontade de Deus era verdadeiramente quebrar todo Israel. A vontade de Deus era despedaçar Israel. Deus estava abominando o pecado de Israel. Deus estava verdadeiramente, terrivelmente irado contra Israel. Glória a Deus. E quando o profeta fala, olha o que eles vão dizer para o profeta. Eles vão dizer: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamos com a língua. Aleluia. E Deus está levantando você essa noite de hoje, Amém, Jesus. como o profeta Jeremias. Glória a Deus. O que eu acabei de ler está no versículo 18. Glória a Deus. Ele fala sobre ferir com a língua. Muitos profetas de Deus estão ameaçados pela língua maligna, Aleluia. daqueles que falam de Deus com a boca, mas negam o Senhor nas suas ações. Glória a Deus. E Deus está contando com você essa noite, por isso Ele está mandando dizer de novo. Ele está falando: meu filho, fale forte. Não temas e diga neste lugar, porque eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E toda vez que eu vou abrir a minha boca, o Senhor Deus me faz ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele diz: meu filho, não temas falar a minha palavra. E diga, aleluia, porque meu é o poder e minha é a glória. Eu sou o Senhor Deus, não temas. E diga para todo esse povo que eu ainda estou levantando profetas para falar nessa geração atual, como levantei o profeta Jeremias. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou profetizar. Eu tenho a legalidade de Deus para profetizar essa noite sobre a tua vida. Aleluia. Ele está dizendo: meu filho, a minha palavra ela é verdadeira e soberana. Nada, ninguém está acima do poder da minha palavra. Abra a tua boca e diga neste entra no Pai a presença. Diga neste lugar: aleluia. Meu poder, minha glória. Nada, ninguém está acima da minha palavra. Eu estou projetando mal contra este povo que prevê pela batalha, mas eu estou levantando o povo no meio do povo para profetizar e fazer ambientes como o ambiente de geografia profética, quando eu vou levantar criança, quando eu vou ter prega na batalha, quando eu vou levantar jovens, adolescentes, quando eu vou levantar Senhor, Senhora, vocês vão ver criança profetizar a minha palavra para pobre que prevância. Vocês vão ver no povo, vocês vão ver adolescente, exatamente na minha eternidade. Abre a minha boca para repreender no meio do meu povo os atropel, os praticadores de guerra. Eu vou repreender no meio dos meus pequeninos atropels, prostitutos, arrapacais, que povo de prevância. Ai, meu Pai, Espírito Santo, de povo de caia, receba. Eu vou repreender até para
Diga que Deus é santo, 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 santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Deus te louvado. Você viu o que Deus falou para Jeremias? Aleluia. Jeremias disse ao povo convertido, esse povo ficou com raiva dele. Aleluia. Não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Não tenha medo, Jeremias. Não tenha medo, Jeremias. Não tenha medo deles, Jeremias. Aleluia. Disse o Senhor ao profeta: Glória. porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Jeremias foi criado por Deus de maneira específica. O único objetivo e propósito de Deus com Jeremias na sua criação, quando Deus criou esse profeta para ser vou usar uma linguagem fácil. Deus criou o profeta Jeremias para ser um encrenqueiro no meio do povo. Aleluia. Para ser um encrenqueiro, um rival dos sacerdotes, dos reis e das autoridades do povo, porque Deus estava dizendo no capítulo 1 que ia derrubar reis, que ia abater sacerdotes, autoridades do povo. E Deus disse a ele: eu te fiz como ouro de ferro, Jeremias. Não tenha medo dentro deles, Jeremias, porque eles virão e pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Sabe que Jeremias orou para Deus? Jeremias disse: ó Senhor, ouve a minha oração, porque não é certo. Eu fiz o bem e eles estão me dando mal. Jeremias orou e disse: Senhor, eu apareci diante de ti e orei por eles, para o Senhor ter raiva deles, aplacar a tua ira, mas o Senhor continua irado. Eles forjaram plano contra mim, Senhor. Agora eu peço, lembre de mim, Senhor, e abata todos eles. As suas mulheres fiquem viúvas, os seus filhos sejam devorados com a espada, os seus jovens sejam mortos em batalha. Jeremias estava indignado e ele disse: faz isso, meu Deus, enquanto o Senhor está irado. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aumentando o nível profético. Aleluia. Ele conta com você, meu Deus. Aleluia. Ele está aumentando a sua proporção profética. Ele Glória. está mudando o ambiente, ele está mudando o cenário. Mudança de cenário, mudança de ambiente espiritual. Ele está levando você para um ambiente maior, melhor, espiritual. Ele está levando você para uma dimensão que você vai ter uma proporção de mensagem mais forte. Você vai passar a falar pela tua boca mensagem mais forte, mensagem mais extraordinária. Ele está dizendo nessa noite: você vai ser injuriado, vai ser perseguido, você vai ser afrontado, mas não tenha medo, porque eu, Senhor, eu estou contigo e aumentei o teu nível de revelação para fazer de ambiente comum um ambiente de geografia profética, onde eu vou, através da sua vida, levantar outras vidas. Receba essa palavra, aplauda o nome de Jesus, declare a Deus, e aleluia, porque bendito é o nome do Senhor que está aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida agora, Deus. Eu quero fazer uma pequena oração com você. Maravilha de Deus. Espírito Santo,